Fala, galera, beleza? Espero que estejam bem. Vamos dar início ao nosso curso de processamento de imagens orbitais. Nós vamos estar utilizando o software QGIS. Eu estou aqui com a minha versão 3.1.8 Zurich, mas você pode estar trabalhando numa versão anterior ou uma versão também mais atualizada, que para estes comandos que nós vamos utilizar, basicamente a metodologia é a mesma, tá? Então fique à vontade para baixar o QGIS aí na versão que você preferir. O que muda de versão para versão é que algumas coisas são atualizadas, sobretudo nos plugins, mas basicamente o que nós vamos aprender nesse curso se torna um tanto padronizado. E claro, você tendo uma versão anterior ou uma versão atual, basta você olhar a metodologia que nós estamos utilizando e buscar aplicar isso na versão que você tem, tá? Talvez mude algum comando, alguma área ou atalho a esse comando, mas nada que seja impossível de nós executarmos as nossas tarefas. E qualquer dúvida, o professor também está à disposição de vocês, ok? Vamos lá. Na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre algo importantíssimo, o processamento de imagens orbitais, que é o planejamento. Muitas vezes nós queremos ir direto para o problema sem estar planejando aquilo que nós vamos fazer. E a primeira dica, a primeira coisa que nós vamos fazer é planejar. Definir os nossos objetivos, definir os nossos passos, as nossas etapas, para nós nos organizarmos para trabalhar com as imagens orbitais e o processamento delas. Beleza? Então, estou compartilhando aqui com vocês a tela, tá? A tela aqui do LibreOffice, né? Você pode trabalhar no Word aí também, né? E aí eu estou colocando aqui processar imagens de satélite, que é basicamente aquilo que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que nós devemos definir é quais imagens nós vamos utilizar neste trabalho. Ok? É claro que essa resposta ela vai depender do seu objetivo, tá? Então, eu já vou colocar aqui, ó, qual o objetivo do seu trabalho, tá? Essas perguntas, elas devem nos interpelar, ou seja, nos questionar, porque uma vez que a gente consegue respondê-las, a gente consegue orientar para onde nós devemos caminhar. Então, beleza, né? Qual seria aí o meu objetivo, né? Ou o objetivo do nosso trabalho? Então, o objetivo do nosso trabalho é fazer a classificação de imagens. Então, é fazer a classificação supervisionada de imagens orbitais. Essa classificação, ela pode gerar um mapa de uso e ocupação do solo, tá? Não que a classificação é o mapa de uso e ocupação do solo, mas um dos métodos que nós aplicamos para gerar o mapa de uso e ocupação do solo é a classificação supervisionada. Claro que existem outros, tá? Então, classificação supervisionada de imagens orbitais para a confecção de mapa de uso e ocupação do solo. Então, olha só, já inverti aqui. Primeira coisa, qual o objetivo do seu trabalho? E a segunda coisa, quais imagens nós vamos utilizar neste trabalho? Esta resposta, ela deve ser vinculada à primeira. Por quê? Será que se eu trabalhar com uma imagem de 30 metros de resolução espacial, eu consigo fazer um mapa de uso e ocupação do solo? Será que se eu trabalhar com uma imagem fusionada, com pancromática aí, de 15 metros, eu consigo fazer um mapa de uso e ocupação do solo? Sim, consigo. Vai atender às minhas especificações, vai atender a pesquisa que eu quero fazer. Então, legal.
eu posso trabalhar aí com uma imagem, por exemplo, Landsat 8, tá? Ah, não, gostaria de uma imagem que tenha um maior poder aí de visualização, né, uma melhor resolução espacial. Então, nós podemos estar trabalhando com o Sirius 4A, por exemplo, tá? A escolha da imagem, ela depende diretamente do objetivo do meu trabalho, tá? Aqui nós vamos estar trabalhando com a imagem do Landsat 8, tá? Landsat 8 são imagens do INPE, tá? Onde nós conseguimos acessar pelo site, nós vamos ter uma aula só para isso, tá bom? E claro, se você quiser trabalhar também com a do Cibers 4A, você fica à vontade. Algumas pessoas gostam de trabalhar com o Sentinel, fica à vontade. Outras, o Planet, à vontade, tá? Os métodos basicamente vão ser o mesmo. O que muda normalmente de sensor para sensor são a característica das bandas, tá? A identificação delas, né? De repente você vai encontrar aí no Landsat o azul como banda 3, um intervalo espectral definido. E talvez esse azul num outro sensor seja o canal 4, por exemplo. Mas isso tudo a gente consegue verificar no site do fornecedor, tá? Então, nós conseguimos interpretar os parâmetros da imagem e saber exatamente qual canal nós estamos trabalhando. Beleza? Então, nós vamos utilizar as imagens do Landsat. E quais imagens nós vamos utilizar, ou quais bandas nós vamos utilizar? Eu vou trabalhar com RGB, que seria a banda suficiente para nós fazermos a composição colorida. Vamos trabalhar também com o infravermelho, sobretudo o infravermelho próximo. E vamos trabalhar com a pancromática também, que é uma imagem que tem melhor resolução espacial, desculpa. Beleza? E aí nós vamos estar depois fazendo a composição de bandas e trabalhando aí na identificação dos elementos que nós desejamos, tá? Então, quais bandas são essas bandas aqui? Ou seja, são essas bandas que nós vamos baixar. Beleza? Legal. Uma vez que a gente faz essa análise, então nós podemos prosseguir com os nossos passos. Quais são os passos que nós vamos ter que fazer para chegar no nosso objetivo? Então, nós vamos fazer essa leitura, esse planejamento agora, para que a gente consiga saber exatamente quais passos a gente tem que dar para a gente chegar no nosso objetivo, tá? Então, quais passos para chegar ou para realizar o nosso trabalho? Beleza. Bom, o primeiro passo vai ser importar as imagens para o programa, tá? Importar as imagens para o programa. Ou seja, inserir um arquivo raster, tá? Inserir um arquivo raster. Depois que a gente inseriu esse arquivo raster, nós vamos ter que compatibilizar o arquivo raster com o sistema de referência do projeto, tá? Ou seja, nós precisamos aí compatibilizar projeto, sistema de referência do projeto, com o SRC do meu raster, tá? E, se necessário, nós vamos fazer o quê? Reprojetar o raster. Colocar o raster na mesma projeção do meu projeto. Ok? Terceiro passo. Eu vou definir o meu arquivo máscara. O que seria esse arquivo máscara? Compreende a área de interesse. Certo? Então, olha só. Nós vamos estar fazendo
tudo isso aqui, a classificação supervisionada de imagens orbitais, com as imagens Landsat, com as bandas RGB, infravermelho próximo e pancromática de um lugar específico, tá? Inclusive, esse lugar, ele é necessário para que a gente baixe as imagens, tá? Depois nós vamos ter uma aula só para aprender a baixar a imagem e você vai perceber que a gente define o local no qual a gente vai baixar as imagens, tá? Então, eu preciso aqui, nesse momento, definir o arquivo máscara, que é um arquivo shapefile, né, um vetor, para que eu possa extrair a partir do meu raster a área de interesse de estudo. Então, definir o meu arquivo raster, formato, normalmente shapefile, nós traduzimos como SHP, né? Compreende a área de interesse, tá? Área de interesse, beleza? Uma vez que nós fizemos essa definição, né, do arquivo master, que vai servir para mim fazer a extração, tá? Eu vou colocar aqui como quarto passo a própria extração da área de interesse em relação à máscara, tá? Área de interesse, raster, tá? Em relação à máscara shapefile, beleza? Então, esse seria para nós o quarto passo. Legal. O quinto passo para nós seria, claro, fazer essa extração para todas as bandas, ok? Extração da área de interesse, eu vou colocar aqui já, ó, para todas as bandas. E o quinto passo seria fazer a composição dessas bandas. Legal? Aí nós podemos começar a brincar aqui. Podemos fazer uma composição RGB, podemos fazer uma composição infravermelho GB, podemos fazer uma composição relacionada à pancromática para melhorar a minha resolução espacial, que isso nós chamamos de fusão de imagem. Então, primeiro a gente vai fazer a composição das bandas, depois nós vamos fazer a fusão das imagens, tá? Fusão das imagens, ou fusão das bandas, melhor dizendo, a banda pancromática. Bom, depois que nós fizermos essa fusão, né, e tivermos a composição das bandas, nós vamos estar executando aí a classificação supervisionada. Classificação supervisionada. Então, nós poderíamos dizer que nós temos basicamente 7 passos, ou 7 etapas do nosso trabalho. E se nós seguirmos essas etapas, nós vamos chegar no nosso objetivo final, que é a classificação supervisionada. É claro que dentro de cada uma dessas etapas, existe alguns comandos, alguns ciclos de comando, ou algo que nós vamos fazer para chegar nesse objetivo. Mas, basicamente, são esses os passos que nós temos para que nós possamos aí realizar o nosso trabalho. Aí, claro, nós poderíamos fazer aqui infinitos passos, né? Mas eu estou trabalhando com isso como os passos essenciais para nós. Não dá para fazer uma classificação sem compatibilizar o rastro com o projeto, sem definir um arquivo de máscara, né? Sem fazer uma extração a partir desse arquivo de máscara, sem estar fazendo a composição de bandas, a fusão das bandas, para estar melhorando aí, né? Utilizando o comando pansharpening e fazendo depois, logo em seguida, a classificação supervisionada. Beleza? Então, basicamente, esse foi o nosso planejamento, tá? E aí, o que, que nós vamos fazer, então? Nós vamos criar pastas no nosso computador que digam respeito exatamente a esse planejamento que nós estamos falando. Então, primeiro, eu vou criar uma pasta com os arquivos brutos. Depois, vou criar uma pasta com os arquivos reprojetados. Vou criar uma pasta com o meu arquivo shapefile.
Vou criar uma pasta com as bandas extraídas. Vou criar uma pasta com a composição de bandas. Vou criar uma pasta para colocar os arquivos de fusão de bandas. Depois vou criar uma pasta para fazer a classificação supervisionada. Beleza? Bom, para nós exemplificarmos aqui, ó, então eu vou estar criando aqui na minha área de trabalho, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aí. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela inteira. E aí nós vamos... Beleza, olha só. Então eu tô aqui, ó. Vamos ver se aparece aí. Aparece, ó. Então eu vou lá na minha área de trabalho, vou criar uma nova pasta, tá? E vou chamar isso aqui, ó, de curso de processamento de imagens orbitais. Beleza. Legal. Curso de processamento de imagens orbitais. Vou criar uma pasta aqui dentro. Primeira pasta, vou chamá-la de 0, underline, nunca trabalho com espaço, nem com um asterisco, arroba, sempre prefira caminhos curtos, tá? E pastas também simplificadas. Então, aqui eu vou colocar dados brutos, tá? Que seriam as imagens que eu vou baixar de maneira bruta. Beleza? Depois, o número 1 vai ser imagens reprojetadas. Claro, se houver necessidade, tá? A maioria das vezes, sim, a gente tem que reprojetar as imagens, elas vêm num sistema de referência diferente do nosso, tá? E depois, ó, deixa eu pular lá. Nós temos que buscar o arquivo de shapefile, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, SHP, ou máscara, tá? Será o arquivo shapefile da área de interesse. Legal. Depois, nós temos os arquivos extraídos a partir da máscara. Máscara. Beleza. Depois que nós extraímos a partir da máscara, nós vamos fazer a composição de bandas. Então, composição de bandas. O quarto passo. Depois nós temos as imagens fusionadas. Imagens fusionadas. Isso é um termo particular, tá? E a gente entende que nós utilizamos lá o comando punchert, beleza? E aí depois nós temos a classificação das imagens. Eu vou colocar aqui, ó, como 6, classificação supervisionada. Beleza? Legal, show de bola. Galera, olha só, tá aqui o meu planejamento, então. Beleza? As minhas etapas, elas me ajudaram, tá? A eu estar planejando o meu trabalho. Isso é interessante porque quando nós nomeamos essa pasta desta forma, nós começamos a ganhar no quê? Na praticidade e na organização do nosso trabalho. Então, imagina que eu estou fazendo o processo. Esse processo ele é como se fosse um fluxograma, porque eu estou trabalhando com dados brutos, depois eu trabalho com as imagens reprojetadas, estou aqui com um shape file, depois vou estar com a imagem extraída. Então, uma vez que eu trabalhei com a imagem já extraída, eu já não preciso ter as imagens reprojetadas. Então, imagine que eu tive um problema aqui na extração. Como eu estou trabalhando um arquivo particionado, né, estou salvando arquivos, eu não vou ter aquele problema de ter que fazer todo o processo de novo. Bom, se eu tive um problema nas imagens fusionadas, eu vou trabalhar a partir daqui, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, beleza, essa foi a aula
de planejamento. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a obtenção dos dados brutos, ou seja, com o baixar as imagens. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.